Bom dia, gente. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco e a graça de Deus abunde cada dia mais em vossos corações. Estarei lendo Jonas 3, verso 1 a seguir, alguns versículos, que diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono. E tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, e clamaram fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito que lhes faria, e não fez. Gente, essa palavra. Glória a Deus, né? Graças a Deus, né, pelo fôlego de vida, graças a Deus por essa oportunidade que Deus está concedendo para nós hoje, de acordarmos, né? E a lua tá linda, meu Deus, muito bonito o céu, né? Obra das mãos de Deus, das palavras de Deus. E temos muito que ser grato a Deus. Temos que ser grato pelas provas, viu, gente? Temos que ser grato pelas dificuldades. E vejo na palavra de Deus que Ele nunca disse que a gente não ia ter provas, adversidades, enfermidade, problemas. Mas Ele sempre diz: Eu estarei contigo na angústia. Quando você passar pelo fogo, estarei contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Então, gente, Deus está conosco o tempo todo, mesmo em luto, mesmo em dores, mesmo nas maiores dificuldades. Mas então não deveria ter. Gente, para tudo Deus tem propósito. É para o nosso próprio bem, né? Então, os porquês, para quê, não é para nós. Nós não temos que questionar, né? Mas saber que a gente sai do outro lado com Jesus, né? O importante é isso. Mais do que vitoriosos. Pois Ele disse, né? No mundo tereis aflições. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo.
Glória a Deus, né? Então, olha lá. A palavra do Senhor veio para Jonas segunda vez. Segunda vez, olha só, né? Primeira, Deus falou e ele, se mandou, fugiu. Pegou um navio e foi para Tarsas, né? Tá bom, mas não adiantou, né? E Deus veio falar de novo com Jonas. Porque assim, tem pessoas que Deus tem que ficar falando, né? E uns ouvem até, mas outros fogem, né? Fugir, escapar, esconder da verdade, esconder de Deus. Acha que é mais fácil, mas não é, viu, gente? É pior, né? Deus disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te mandei, que eu te disse, né? Vai. Então levantou Jonas e foi a Nínive. Mas sabe, gente, essa segunda vez aqui que Deus falou com ele, olha, o peixe já tinha engolido ele, né? E, e ele já estava na praia de Nínive. Pronto, agora não tinha mais jeito, né? Aí ele, aí ele foi. Depois que passou 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, aí ele foi, né? Deveria ter ouvido pela primeira vez a voz de Deus e obedecido, mas não, teve que passar o processo de ficar 3 dias sepultado no ventre da baleia, né? Mas é assim mesmo, né? A gente não quer obedecer a voz de Deus, achando que muitas das vezes Deus está errado, né? Não, não é dessa maneira, Deus, né? Essa maneira aí não é certo, né? Deixa o povo lá, esse povo rebelde, deixa eles, né? Mas Deus queria um conserto com aquela cidade, né? Na verdade, Deus nem queria destruir, Deus queria que eles se convertessem, porque a maldade deles era muito grande, a violência daquela cidade, gente, era muito grande. Assim, tipo Sodoma e Gomorra, entendeu? Uma maldade mesmo. É roubo, mortes, assassinatos, né? E tantas coisas terríveis naquela cidade. E o rei, gente, nem não estava nem conseguindo mais ter temor de Deus, né? Eu acho que ele já tinha perdido as rédeas naquela cidade, né? Aí Jonas, gente, depois que foi engolido pela baleia, ele, aí Deus falou com ele de novo. Falou para ele ir lá na cidade que eu te ordenei, né? E vai à grande cidade e prega contra ela. Contra ela. A pregação que eu falei para você, a mesma pregação, né? Aí ele foi. Era caminho de 3 dias, aquela cidade tão grande que era. Meu Deus, né? Aí, quando chegou no primeiro dia, ele já estava pregando dentro de Nínive. E começou a pregar, falar, gente, Nínive será subvertida, né? Deus vai queimar essa cidade. Deus vai mandar fogo nessa cidade. Gente, né? E o povo, gente, correu falar para o rei ficou sabendo. E o rei proclamou um jejum. O rei, aí ele tomou a rédea, né? Aí ele viu que o negócio estava, era com Deus mesmo, né? Estava apertado o assunto. Ah, se a cidade perecer, eu vou perecer junto, né? Ele proclamou um jejum, falou para anunciar para a cidade inteira que era para jejuar. Todo mundo, grandes e pequenos, autoridades, né? Todo mundo. Era para vestir de saco,
até os bebês, todo mundo. Não era para dar água, não era para dar comida para animais nenhum, nem para bois, para nada. E nem ovelhas, coisa alguma se lhe dê, nem pasto, nada. Os cavalos, todos os animais, gente, daquela cidade. E até o neném, né, recém-nascido, não era para dar mamar, nada. E 3 dias para ver se Deus pudesse ter misericórdia deles, né? Se vestiram de saco cinza, né? E se humilharam diante de Deus. E não é que Deus teve compaixão da grande cidade de Nínive, daquele povo terrível, né? E graças a Deus, gente, esse povo se rendeu a Deus e Deus não trouxe aquele mal para aquela cidade. E Jonas pegou e subiu no monte, ao longe, para ficar olhando, né, o fogo cair, queimar a cidade, aquele povo rebelde, né? E Jonas ficou lá. E o sol estava muito quente, estava queimando a cabeça de Jonas. E Deus pegou e fez nascer uma bobureira rapidinho. E fez uma sombra e cobriu a cabeça de Jonas. E Jonas deitou debaixo da sombra daquela bobureira. Mas, gente, aí Deus pegou e permitiu que um bichinho picasse aquela bobureira e a bobureira secou. E Jonas ficou bravo. Falou para Deus, Deus, o Senhor fez nascer uma bobureira, ela fez sombra na minha cabeça, agora o Senhor pega e mata a bobureira. Ai, uma bobureira tão linda. Puxa vida, por que o Senhor fez isso? Puxa vida, Deus, que isso, né? Então, gente, Jonas se doeu pela bobureira. Aí, e Jonas ficou lá, né? Esperando Deus tacar fogo e torrar todo mundo. E Deus nada de tacar fogo. E Jonas falou, Senhor, o Senhor não vai tacar fogo nessa cidade? E Deus falou, não vou não. Não vou não, porque eles se converteram dos seus caminhos, eles se renderam, eles se reconheceram seus erros, suas maldades. O rei proclamou jejum, se humilharam diante de mim 3 dias em jejum, até as crianças, os animais jejuaram, e eu não vou ter compaixão. Aí, nossa, Jonas ficou muito bravo. Jonas foi engolido pela baleia. Jonas ficou pregando 3 dias, falando que Deus ia atacar fogo na cidade. Jonas ficou muito bravo. Ah, mas por que o Senhor fez isso? O Senhor falou que ia matar eles, torrado com fogo. E agora o Senhor não vai fazer isso? Ah, não, que isso, Deus. Quer dizer, é por isso que eu não queria vir pregar aqui. Talvez ele, né, pensou assim. Aí Deus falou, Jonas, vou falar uma coisa para você, Jonas, presta atenção. Você ficou morrendo de dó, de compaixão pela bobureira, que você não plantou. Não, pera lá. Você não preparou a terra, não semeou, você não plantou, você não fez ela crescer, você não regou ela. E você teve grande compaixão da bobureira, você ficou com dó. E agora, Jonas, eu não vou ter dó de uma cidade onde tem tantas pessoas, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Pera lá. Deixa eu ver. 120 mil pessoas.
120 mil pessoas. Eu não vou ter dó de 120 mil pessoas, Jonas, que não sabe discernir entre a mão direita e a sua esquerda, e também de tantos animais. Olha só, gente, o profeta Jonas não tinha compaixão do ser humano. Então a gente observa, olha só, gente, uma pessoa que pregou, uma pessoa que prega, uma pessoa que está na posição, né, ali como vaso, sendo usado para proclamar ali, né, a palavra de Deus, não tem compaixão das pessoas, né, não observou, não meditou que Deus tem compaixão das almas, que se a pessoa se arrepender, Deus perdoa. Gente, olha lá, Jonas de longe, lá no monte, esperando que Deus tacasse fogo nas crianças daquela cidade, nos animais daquela cidade, gente. Jonas estava esperando Deus torrar, gente, o rei, as pessoas, sem compaixão nenhuma, gente. Ah, não, que isso, né? Como falta dentro de nós a misericórdia, como falta dentro de nós a compaixão, né? É isso que Deus estava mostrando para Jonas. Jonas, a compaixão, Jonas, o amor. Mas eles eram violentos, andavam fora dos teus estatutos, não quiseram obedecer a tua voz, andavam desgarrados, idólatras, feiticeiros, terríveis, assassinos, prostitutos, adúlteros, fornicários. O Senhor tem que torrar mesmo, né? Gente, eu falo uma coisa, a graça de Deus sempre existiu. Aí as pessoas dizem, não, nós estamos no tempo da graça. Gente, a graça de Deus, ela nunca deixou de existir, você está entendendo? Nunca deixou, não, lá era o tempo da lei, agora nós estamos no tempo da graça. Não existe isso, gente. A graça de Deus sempre é patente. A lei foi dada pela graça de Deus, entendeu? O que é graça, gente? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, né? Então, Deus teve misericórdia da grande cidade, daquelas pessoas de 120 mil, e Deus não destruiu e acabou, certo? Deus não destruiu, Deus não tacou fogo, porque eles reconheceram os seus maus caminhos. Eles se converteram a Deus. Eles passaram a saber com mais diligência o caminho de Deus. E saber que Deus era maior do que qualquer um, do que até o rei. Porque até o rei daquela cidade era perverso, né? E o rei também reconheceu que tem um maior do que ele. E ele tomou a atitude, direcionando aquele povo a buscar a Deus em um jejum e oração. Clamaram 3 dias. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem piedade de nós, perdoa nós. E Deus não fez o mal que ia fazer, tá? Mas um, que era o profeta que anunciou, não estava entendendo o que era a compaixão. Então é isso, gente. Nós somos pregadores, nós somos servos de Deus, nós somos os missionários, nós somos os vasos de Deus. Anunciamos, pregamos, mas muitas das vezes a gente não tem compaixão das pessoas. Não, a pessoa pecou, ela tem mais é que pagar.
né? Ah, ela tem mais é que sofrer. Não, gente, nós temos que ter compaixão. Você se arrependeu da boca para fora. Você está entendendo? Então a gente fica na posição lá de Jonas, lá no monte, observando, esperando Deus matar. É, não é? Tá lá na cama, tô aqui esperando ela morrer. Eu, ó, tá lá, né? É, vai sofrer, né, gente? Que isso, né? Então o Senhor fala, olha, Jonas teve misericórdia da boburira, que ele nem teve trabalho em plantar, mas não teve misericórdia de 120 mil pessoas, nem de criancinha, de nada. Se ele fosse compassivo, né, ele ia pegar as mamães, né, levar lá para o monte com ele. Ah, imagina, tá. Nem um animalzinho, nem um gatinho ele levou lá para o monte para salvar. Imagina, você está entendendo? Então é isso, gente. A gente quer ter compaixão, sabe do quê? Daquilo que a gente acha que é conveniente para a gente. Um pé de abóbora era conveniente. Estava fazendo sombra na cabeça de Jonas. Tranquilo, sossegado. Deitou lá debaixo, dormiu, né? É isso aí, conforto, né, gente? É isso. Sabe o que a gente quer? Sombra e água fresca. É. Deus, eu sou teu servo. Quero sombra e água fresca. Deus, eu não quero saber de perseguição. Deus, eu não quero saber de calúnia, gente fofoca, Deus. Deus, eu quero sombra e água fresca. Deus, não quero enfermidade, eu não suporto. Deus, eu não quero ser perseguido, tá? Não quero nenhum problema. Não quero nenhum problema. Quero ficar aqui debaixo dessa bolboreira, esperando Deus ferrar com aqueles que são os inimigos. É isso. É, gente. Não é isso mesmo? Não, eu coloquei na mão de Deus, agora Deus vai acabar com aquela pessoa. Eita, gente. Nós temos muito que aprender com esse Deus, né? O Senhor diz para a gente orar pelas pessoas que falam mal da gente, orar pelos que nos maldizem e pelas pessoas que nos maltratam. A gente tem que orar por eles, porque eles estão em maus caminhos, né? Se eles estivessem bem, eles não iam falar da gente. Se eles estivessem bem, eles não iam levantar calúnias contra a gente. Não ia fofocar contra a gente. Não é verdade? Por isso que Deus diz, orai por aqueles que vos maldizem e vos maltratam, né? Pelos aqueles que vos perseguem também. Não é, gente? Então tá essa a palavra de hoje, né? Nós vamos aprendendo com Deus pela palavra. Deus abençoe seu dia, seu trabalho, que tudo seja abençoado. Onde você tocar suas mãos, o Senhor vem abençoar, tá bom? Fica com Deus, que a paz de Jesus Cristo seja convosco agora, para sempre. Amém.